Por que a pré-conferência virou conferência? E você não teve, de fato, uma conferência na qual os derrotados foram chamados e negociaram com um tempo hábil para mudar possíveis aspectos desses acordos. Porque as disputas entre os aliados foram tão intensas que o que seria uma pré-conferência que muitos imaginavam de 1 mês, no máximo 2 meses, transformou-se numa conferência de 6 meses e era inviável diante das instabilidades, não só problema de abastecimento em várias regiões da Europa, questões de doenças seríssimas, em particular a questão da gripe espanhola, problemas de tumultos, insurreições, revoltas sociais em vários pontos do continente. Era absolutamente inviável construir uma nova conferência para iniciar novas negociações com os governos recém-instituídos derrotados. Então, o que era pré virou a conferência. E isso não é pouca coisa. Isso tem sérias implicações. Tá? Inclusive, no sentido de várias das comissões que preparam termos para os tratados, vários dos membros dessas comissões vão relatar isso, né, futuramente. Eles colocavam termos pedindo a mais porque eles imaginavam que haveria negociação. Então, coloca-se a mais porque quer-se uma margem, digamos assim, para que no momento da negociação, evidentemente, algumas coisas fossem alteradas. Como a negociação praticamente não aconteceu, né, então os termos muitas vezes colocados visando a negociação foram os termos que ficaram em vários dos tratados de paz. Organização. Na primeira reunião entre os principais chefes de governo, né, entre o presidente americano, o premier francês, o premier britânico, o premier italiano, há uma discussão sobre como a conferência será organizada. Como organizar as decisões da conferência. E depois de várias propostas, a proposta que se consolida é de que a conferência teria 2 órgãos deliberativos. O primeiro órgão deliberativo é a plenária da conferência, que aconteceria semanalmente. Normalmente semanalmente. Na plenária, todos os países aliados e ou associados teriam representação. E, portanto, teriam voz e poderiam ter voto. Voto igual, independentemente de peso econômico, militar ou territorial. Tá? Além da plenária, haveria o que é conhecido como Conselho Supremo. O Conselho Supremo seria o conselho dos países com interesses gerais. Na plenária participam todos, países com interesses gerais e países com interesses específicos. No Conselho só participam os países com interesses gerais, ou seja, os representantes das grandes potências. Então, no Conselho, que inicialmente vai ser chamado de Conselho dos 10, Conselho dos 10 porque vai reunir quem? Vai reunir os chefes de governo de Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália e Japão. Lembremos que o Japão entra na guerra. O Japão entra na guerra do lado aliado. E a Grã-Bretanha é um dos países, né, que logo no início, Lloyd George, o representante britânico, chefe de governo britânico, enfatiza a importância da entrada do Japão, né, nesse clube do Conselho Supremo. Então, os 5 chefes de governo mais os 5 ministros das relações exteriores desses países. Isso compõe o chamado Conselho dos 10. Fechado, como eu disse, para a imprensa. E o Conselho dos 10 tinha reuniões normalmente diárias, algumas vezes 2 ou 3 reuniões por dia. Em alguns casos, há reuniões domingo, porque há crises que deveriam ser resolvidas e eles se reuniam em algumas vezes, inclusive nos domingos. Esse Conselho dos 10, no final de março, como várias pautas e como a agenda não andava, decidiu-se retirar os ministros das relações exteriores e, mais importante, retirar inclusive a representação japonesa do Conselho. A gente pode depois discutir um pouco os motivos disso, mas aí é uma história que acabaria saindo, digamos, da nossa linha central hoje. Tá? E o Conselho de 10 vira o Conselho dos 4.
só os 4 chefes de governo. Wilson pelos Estados Unidos, Lloyd George pela Grã-Bretanha, o Clemenceau pela França e o Orlando pela Itália. O Conselho dos 10 se reunia no Quai d'Orsay, que é basicamente o chamado, o nosso Itamaraty, né? É a sede do Ministério das Relações Exteriores francês. Tá? O Conselho dos 4 vai se reunir no gabinete do Wilson, na casa onde ele foi hospedado e ficou hospedado em Paris por quase 6 meses. E se reunia também diariamente. Muito bem. Como era feita a divisão de poder entre esses 2 órgãos? Preciso dizer como era feita a divisão de poder? Todos os temas fundamentais eram discutidos e decididos pelo Conselho dos 10 e ou Conselho dos 4. Inclusive, a agenda da plenária era decidida pelo Conselho dos 10 / Conselho dos 4. Portanto, a plenária, como o próprio Lloyd George coloca, ela é construída para dar alguma coisa ao que fazer às várias representações diplomáticas que vêm a Paris. As decisões, de fato, acontecem nesse núcleo duro. Tá? Algumas decisões vão ser ratificadas pela plenária, como no caso da Liga das Nações. Mas o Tratado de Versalhes, por exemplo, nenhuma única linha do Tratado de Versalhes é ratificado pela plenária. Quando o representante francês vai apresentar o tratado para a plenária, logo depois que ele é finalizado, os membros da plenária não tinham nem a cópia do tratado. Então, há uma clara divisão de poder aqui. E o interessante, eu queria enfatizar muito esse aspecto. Quando a gente olha para a Liga das Nações e olha a organização da conferência que pariu a Liga das Nações, a divergência entre esses 2 mundos é abismal. Por quê? Porque a Liga das Nações, não sei se vocês sabem, o órgão deliberativo máximo da Liga das Nações não era o Conselho da Liga, que reunia as grandes potências e algumas vagas temporárias. O órgão deliberativo máximo da Liga das Nações era a Assembleia Geral, na qual grandes e pequenos tinham o mesmo peso, um voto. E um detalhe mais importante, as decisões da Assembleia Geral da Liga das Nações só eram ratificadas se fossem tomadas por unanimidade. Então é interessante que a Liga das Nações, cuja organização é bastante democrática, né, para alguns críticos até demais, porque permite um país pequeno, por exemplo, qualquer país na verdade, de obstruir ações da própria Liga, contrasta enormemente com a organização decisória da conferência que estrutura a paz do pós-Primeira Guerra e que estrutura a própria criação dessa Liga. Antes de continuar falando das informações básicas sobre a conferência, queria apenas mostrar os rostos mais importantes. Então aqui são os 4 grandes, né, os 4 chefes de governo dos estados que compõem o Conselho dos 4. Né? Mais ali à esquerda, Lloyd George conversando com Vittorio Orlando da Itália, mais ao centro, um bigode grande, o Clemenceau, e mais aqui à direita, maior de todos, o Wilson. O Conselho dos 4, após o abandono da Itália, após a saída da Itália no final de abril, né, como contexto da crise que nós rapidamente mencionamos, o interesse da Itália em territórios na Península Balcânica, vira por quase um mês o Conselho dos 3, que eram os 3 mais importantes do ponto de vista do processo decisório. Né? O Wilson, o Clemenceau e o Lloyd George. Tá? É interessante, do ponto de vista político, eles vêm para a conferência com forças políticas distintas, forças políticas no sentido de sustentação política. A Grã-Bretanha tinha acabado de realizar eleições gerais e, portanto, né, ratifica a posição dos liberais e do Lloyd George como líder do país. A França também, o parlamento francês tinha dado um voto de confiança para o Clemenceau. Então ele também vem muito forte, com uma sustentação política forte no contexto da conferência. O Wilson, não. Acontece uma eleição legislativa nos Estados Unidos no final de 18 e os republicanos vencem. E esse é um recado muito claro. Né? Ou seja, um democrata vai para uma conferência após ter perdido uma eleição legislativa crucial.
na medida em que tratados internacionais, acordos internacionais, segundo a Constituição americana, têm que ser ratificados pelo Congresso norte-americano. Tá? Então é interessante que eles vêm em momentos distintos do ponto de vista de sustentação política. Tá? Mas não há dúvida que, diante do poderio econômico, militar e a importância que os Estados Unidos apresentam, inclusive em termos financeiros, Wilson tem, né, uma legitimidade enorme ao defender determinadas posições. Mais algumas informações básicas sobre a conferência que eu acho que são importantes colocar. O Conselho Supremo, ele autorizou a criação de comissões especializadas. 58 comissões especializadas foram criadas. Cada comissão especializada tinha pelo menos um representante de um dos membros do Conselho Supremo. Não o próprio chefe de governo, mas alguém, pelo menos, que o chefe de governo, né, nomeou para essas respectivas comissões. Então, há uma comissão específica para discutir e pensar a Liga das Nações e redigir a Carta da Liga das Nações. Há uma comissão específica para pensar, por exemplo, fronteiras do oeste entre Alemanha e França. Há uma comissão específica para pensar a Polônia, fronteiras polonesas. Há comissões específicas para pensar áreas do Império Turco. Então, são várias comissões. Comissões para temas mais gerais, navegação internacional, direitos trabalhistas, né? Evidentemente que tem algumas que são cruciais. Mas é só para a gente ter uma ideia da complexidade e da quantidade de temas que são discutidos. Tá? Outra coisa que eu gostaria de salientar é a delicadeza do momento histórico. Não preciso dizer, não só a ocorrência da Revolução Russa, então, de uma certa forma, esses formuladores políticos estão sendo pressionados por uma situação de fato que vem do leste, problema de abastecimento em várias regiões, questão das doenças que eu coloquei, né? Então, muitas dessas decisões tinham que ser tomadas quase que a toque de caixa, porque em algumas regiões a situação era bastante precária. Inclusive, durante a conferência, como a gente vai com o tempo poder discutir isso, eclode uma revolução comunista na Hungria, durante a conferência. Né? Se havia algum tipo de dúvida, né, de que o bolchevismo, de que a instabilidade social do pós-guerra poderia gerar mudanças sociais, inclusive no coração da Europa, a Revolução do Bela Kun na Hungria prova que não tem que ter dúvidas. Tá? Então é importante a gente lembrar, ao fazer uma avaliação histórica desse momento, o peso, inclusive, das difíceis condições que esses policymakers acabaram tendo que enfrentar para tomar essas decisões. Uma última coisa para aí a gente entrar, né, nos pontos centrais, como eles foram negociados, como eles foram discutidos. A França queria inicialmente, a França apresentou uma agenda, né, no Conselho Supremo, ou seja, uma agenda que seguiria uma ordem de importância de temas a serem discutidos e conforme eles forem discutidos, eles seriam deixados para trás e passar-se-ia para outro tema a ser discutido. A ordem da França colocava claramente o problema alemão em primeiro lugar e Liga das Nações lá no final, quase que deixando a entender que os franceses não colocavam muito crédito na possibilidade de um sistema de segurança coletiva funcionar, de fato, ou pelo menos no curto prazo. Por insistência do presidente americano, inverteu-se essa ordem. Isso vai se mostrar bem problemático, né? Porque quanto mais o tempo passava, mais as divergências com relação à Alemanha aprofundavam-se entre os próprios formuladores de política do Conselho Supremo. Então, primeiro discutiu-se Liga das Nações, né? Obviamente que não só, e depois é que começou realmente uma discussão mais sólida sobre o problema alemão. E entre esses dois grandes temas, né, milhares de outros temas eram discutidos pontualmente. Então, por exemplo, se uma determinada delegação polonesa queria fazer a defesa sobre determinada área fronteiriça para o futuro Estado polonês, eles não faziam uma defesa oral e nem escrita para a plenária. Eles tinham um horário marcado específico para fazer uma defesa oral e escrita diante do Conselho Supremo. Do Conselho. Então, delegações árabes, delegações de armênios, italianos, né, com questões específicas sobre os Balcãs, poloneses, tchecos, sérvios, todos foram ao Conselho Supremo fazer
defesas orais das suas causas. Tá? Então, a gente vai discutir esses dois temas principais, mas é para a gente não esquecer que o Conselho, na verdade, é obrigado a discutir quase tudo. Japoneses, né, chineses, sempre há temas específicos para além, evidentemente, desses grandes que a gente vai dar um pouco mais de atenção. Tá? Muito bem, Liga das Nações. Como eu disse, a Liga das Nações é uma das 58 comissões especializadas que surge, né, como determinação do Conselho Supremo. Tá? Um primeiro aspecto importante dessa comissão é que ela é presidida pelo próprio presidente americano. Ou seja, para demonstrar a importância política que a Liga das Nações tinha para os Estados Unidos e para o governo do Woodrow Wilson, ele próprio, Wilson, preside a comissão, o que é algo raríssimo. Né? Você ter um chefe de governo, e que no caso também era chefe de Estado, presidindo uma das comissões especializadas focadas num tema. A grande discussão que acontece na comissão da Liga das Nações é o debate protagonizado entre o Wilson e, evidentemente, né, apoiadores do projeto americano, que incluía o representante britânico na comissão, tá? E o representante francês, o senador Léon Bourgeois. Por quê? Qual que era a questão entre França e Estados Unidos que gerou essa discussão? A França batia na tecla de que a Liga das Nações, para ser um instrumento efetivo de paz internacional, precisava ter dentes. Sem dentes, a Liga não funcionará. Sem o poder da espada, as palavras da Liga serão apenas palavras. Então a França propõe formalmente que os membros da Liga deveriam destacar parte das suas respectivas forças armadas para compor as forças armadas da Liga das Nações. E que essas forças deveriam ser utilizadas toda vez que um dos membros da Liga, ou mesmo um que não fosse membro, desrespeitasse a integridade territorial e ou a independência política de um dos membros. Um segundo aspecto que a França levanta na comissão, que é muito importante, é a importância de uma comissão de desarmamento. Já que existe um projeto de desarmamento, ou pelo menos uma proposta que está na Carta da Liga, de desarmamento coletivo, não adianta apenas afirmar que os países vão começar a se desarmar. É preciso ter uma comissão forte para fiscalizar os países, verificar se os membros estão de fato se desarmando, em que grau, em que rapidez, com qual rapidez, e impor sanções aos que desrespeitarem essas fiscalizações e os resultados dessas fiscalizações. Ambas propostas foram derrotadas na comissão. Ambas. E foram derrotadas por liderança clara do Wilson. Né? Os argumentos utilizados, em particular com relação ao exército, o Wilson tem uma fala importante na comissão em que ele diz que a paz que a Liga quer construir não pode ser baseada numa paz de um organismo que terá força, que terá um exército. Evidentemente que vários historiadores colocam que aí tem um elemento ideológico nesse discurso. A grande preocupação wilsoniana era de que o Congresso americano não aprovaria de maneira alguma um organismo internacional na qual os Estados Unidos tivessem que alocar uma parte fixa e específica das suas forças armadas para participar desse organismo. E utilizar essas forças armadas para intervirem em lugares diferentes, sem que o Congresso norte-americano tivesse poder para afirmar se elas deveriam intervir, quando e como. Então a questão é muito mais uma necessidade de costura política, né, provavelmente, é claro que a gente não tem como ter certeza disso, do que a gente levar a prima facie as justificativas que o Wilson dá para vencer as propostas francesas. Mas na mentalidade francesa é uma liga sem um exército, sem força, sem comissões capazes de fiscalizar desarmamento, não será um instrumento de segurança coletiva efetivo. Portanto, precisaremos criar instrumentos alternativos de segurança. Isto aqui não será um instrumento. Segundo ponto importante, que também gera um debate dentro da comissão, mas que passa,
é a contradição que existe entre o artigo 10 da Carta da Liga e o princípio da unanimidade das decisões da Assembleia Geral da Liga. O artigo 10 afirma que a Liga das Nações interviria caso a integridade dos seus membros, né, integridade política, independência política, por exemplo, fosse desrespeitada. A questão é, as decisões da Liga deveriam passar por unanimidade na Assembleia Geral. O que garantiria que algum membro específico da Assembleia Geral não poderia bloquear ações dessa Liga? Essa foi outra questão levantada pelos franceses, mas que acabou sendo aprovada. E a gente vai ver que isso vai acontecer em momentos específicos dos anos 20 e dos anos 30. Tá? E uma outra questão importante que gera um enorme debate dentro da Comissão da Liga, que eu não vou ter tempo de explorar muito, mas eu queria apenas levantar para vocês essa questão, é a demanda japonesa pela inclusão de uma cláusula de equidade racial na Carta da Liga das Nações, que é negada. Negada. O que acontece é que não só japoneses, chineses, né, asiáticos em geral, latino-americanos, africanos, mas com foco aqui nos asiáticos, nos ditos de raça amarela, sofriam diversos tipos de discriminação em várias partes de área branca ocidental. Discriminação que ia de comerciantes, investidores, que eram colocados em regras distintas do ponto de vista econômico em determinadas regiões, mas, sobretudo, discriminação de imigração. Sobretudo. Então, a ideia do Japão era, ao colocar uma cláusula de equidade racial dentro da Carta da Liga, na teoria, países como a Austrália, que tinham leis imigratórias que diminuíam ou estabeleciam cotas específicas para a entrada de raças amarelas ou raça, né, vista como distinta, no mínimo, para não dizer a palavra aqui, inferior à raça branca, supostamente não poderiam colocar essas leis em prática caso aderissem à Liga das Nações. E não é à toa que a cláusula de equidade racial não passa na comissão, porque os domínios britânicos fazem uma pressão enorme em cima do representante britânico, que, por sua vez, acaba articulando para que a cláusula não passasse. Isso gera uma discussão enorme no Japão, né? E é interessante que o Japão vai pedir uma restituição por isso, ou seja, perdemos na questão da equidade racial, mas queremos ganhar em outras demandas. Uma dessas demandas envolve possessões alemãs na China, em particular na província, na península de Shantung. Então é interessante que perdem aqui, mas vão ganhar em outras regiões. Mas é interessante pelo menos lembrar, né, saber que essa discussão aconteceu e não é aprovada uma cláusula de equidade racial. Bom, agora vamos falar sobre o problema alemão, né? A Liga vai ser, como vocês sabem, aprovada e o texto da Liga vai entrar no preâmbulo de todos os tratados de paz. Então, se você abre Versalhes, ele começa com a Carta da Liga das Nações. Quando o Congresso norte-americano recusa a Liga das Nações, ele recusa a Liga das Nações e recusa Versalhes também, que é o mesmo tratado, é o mesmo corpo de leis, ou de regras internacionais no caso da Liga das Nações. Muito bem. O problema alemão. Né? O que é o problema alemão e como a situação sobre a Alemanha foi decidida e discutida na Conferência de Paz de Paris? O problema alemão basicamente envolvia a questão da segurança nacional francesa. Diferentemente da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não sai da Primeira Guerra destruída. É importante lembrar que quando a Alemanha assina o armistício, não há um único soldado inimigo dentro do território alemão. A Alemanha não tem grandes perdas materiais, tem grandes perdas humanas, evidentemente. Mas em termos materiais ela não sofre grandes perdas, né? E, portanto, não sai da guerra em si, do ponto de vista físico, de infraestrutura física destruída. O grande receio francês é: o que me garante que esse projeto hegemônico alemão, que era a perspectiva clara dos franceses, a guerra começou porque havia um projeto hegemônico da Alemanha para com o continente europeu.
O que nos garante que este projeto não será ressuscitado, esse militarismo alemão não será ressuscitado, sendo que o país não está destruído? Em uma geração, provavelmente, conseguiria recuperar, né, os estragos e as perdas da Primeira Guerra Mundial. E há um problema. Não é só um país que não teve grandes perdas materiais, apesar de ter tido perdas humanas e econômicas em geral, mas a França não terá, nesse mundo pós-guerra, o peso da Rússia. Ou melhor, o contrapeso que a Rússia faria ou fez no sistema internacional contra a Alemanha. Porque essa Rússia bolchevique está cada vez mais agindo de maneira apartada, né? E os anos 20, anos 30 vão mostrar que isso, em grande parte, pelo menos no início, era verdadeiro. Então, perceba que é uma questão muito séria. Nós temos a possibilidade de um ressurgimento do militarismo alemão sem ter o contrapeso dessa Rússia czarista que existiu no período pré-Primeira Guerra Mundial. Como então garantir a nossa segurança? Via Liga das Nações, os franceses certamente não acreditavam. Não acreditavam que se acontecesse um ataque alemão, por exemplo, contra a França, a Liga inteira, né, atuaria em apoio à França. Até porque o tempo necessário para isso acontecer, para até a Liga atuar, a França, lutando sozinha contra a Alemanha, já teria sido vencida. Então a questão é, o que poderia dar segurança para a França?